Você vive numa sensação de improdutividade constante, mesmo chegando no final do dia cansado ou cansada? Essa sensação é porque te falta clareza do que você está fazendo, dos objetivos para os quais você está executando o que você está executando. E não precisa ser necessariamente relacionado ao trabalho, pode ser relacionado à sua vida pessoal, à educação dos seus filhos, ao seu relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa. Então, é uma sensação de que você está sempre ocupado, mas está sempre improdutivo. E por que é isso, né? O que acontece com você com esse sentimento? E não é um sentimento não, tá? É uma realidade, é o que está acontecendo com a tua vida. Você está sempre ocupado e sempre improdutivo. Por quê que você se sente assim? Porque você está andando em círculos, porque você está fazendo as coisas no piloto automático. Porque você está fazendo as coisas porque alguém te ligou e pediu. Porque você está aceitando, no caso do trabalho, uma agenda que alguém te convidou para aquela agenda 2h30 da tarde e você aceitou. E 2h30 da tarde você, queria dar um tempo, parar 15 minutos, porque você já tinha uma outra reunião que acabava 2h30 e você aceitou uma que também começava às 2h30. Ah, Léo, mas o cara me convidou. Tá bom, você tem lá uma funcionalidadezinha que chama mais ou menos assim, propor um novo horário. Propõe para 2h45, para você levantar, para você ir no banheiro, para você tomar o seu café, para você respirar. Sabe? Então, quem manda na tua agenda? É você ou são os outros? Sabe? Outra coisa, aquela reunião, você precisava mesmo aceitar? Sabe? Tava no teu escopo, tava na tua lista de prioridades daquela semana, ou daquele mês, ou daquele ano, ou não, eu vou lá para ver qual é, para ver o que acontece. Não posso deixar, porque se eu não souber do que está acontecendo, eu vou ficar sem saber e aí vão me passar para trás. Sabe? Então, quer controlar tudo. Não, tem que entrar em tudo que é reunião, não posso perder nada. Então é assim, tá sempre ocupado, mas tá fazendo uma pancada de coisa que não é para fazer. Tá se ocupando com um monte de coisas que não é para fazer. Outro exemplo, dentro de casa, principalmente para as mães aí, fazendo coisas ou tendo responsabilidades que os filhos, na medida em que vão crescendo, já podem fazer. Ah, não, mas eu vou fazer para ele. Tem muita falta de confiança no teu filho ou na tua filha. Sabe, eles vão, na medida em que eles vão crescendo, eles precisam assumir mais responsabilidades, porque eles precisam ter mais autonomia e você precisa de ter mais tempo para você, né? Então, você fica se ocupando de um monte de coisas que você não precisa mais se ocupar. Por quê? Aí a gente precisa entender, caso a caso, como é que as coisas funcionam. Mas dentro de uma normalidade, ou dentro do que eu tenho visto com as pessoas com as quais eu converso, fazendo a minha sessão zero, que é uma sessão que eu faço um mapeamento rápido de planejamento semanal, ou dentro das mentorias que eu dou, a gente vê as pessoas se ocupando com um monte de coisas, tem uma dificuldade enorme de reservar um tempo para você, ou de se priorizar, falar, cara, eu não posso aceitar essa reunião, eu não vou aceitar essa reunião, porque ela não tem nada a ver comigo, é um assunto de outra área, de outra diretoria, ou de outra gerência, eu não vou, não consegue dizer não ali para aquela reunião, ou botar aquele outro que como é que fala? Participação eventual, eu não sei, tem um nome lá que você não diz que sim nem que não na resposta, né? E pronto, e se liberta disso, porque isso ocupa fisicamente a nossa cabeça. Então, quando você começa a dizer não para pequenas coisas, ou quando você começa a delegar responsabilidade, gente, para quem tem filho, isso é um exercício maravilhoso. Delegar responsabilidade para filho na medida em que eles forem crescendo, seja menino ou seja menina, tá? Então eu vejo muitas mães aí, principalmente, né, ocupadas em casa. Ah, mas meu filho não me deixa em paz, eu tenho que ficar dando atenção. Não tem não, sabe? Eles vão crescendo, a gente precisa ir delegando. Quanto mais eles vão crescendo, mais responsabilidades eles precisam ter, sabe? Porque senão você fica criando desculpa para não fazer o que você tem que fazer.
ou para não olhar para onde você tem que olhar, sabe? Porque a gente muitas vezes, né, coloca, né, a responsabilidade ou a nossa falta de responsabilidade nos nossos filhos ou numa mãe doente ou em qualquer coisa desse tipo, sabe? A gente deixa de fazer o que tem que ser feito. Ninguém está dizendo aqui que é fácil encarar a realidade, mas ela tem que ser encarada caso assim você queira mudar, ou caso você queira evoluir, ou caso você queira uma mudança que você diz que quer. Então, pare de se ocupar aleatoriamente com coisas que não te dizem respeito, com assuntos que não te dizem respeito. E aqui, na arquitetura da mudança, a gente chama a atenção para isso. Quando a gente faz um diagnóstico, né, da vida da pessoa, a gente começa a mapear onde que ela está se distraindo, onde que ela está se enganando muitas vezes, onde ela... Porque muita gente chega com um discurso, não, porque eu sou ocupado, não tenho tempo, e aí quando eu vou ver a agenda da pessoa, pô, ela tem tempo. Tá se enganando, sabe? Tá pegando um monte de coisa para fazer que não precisa, e aí não tem tempo para fazer o que precisa, sabe? Então, essa bagunça que eu costumo falar, essa desorganização, muitas vezes a gente trata aqui com uma questão de priorização mesmo, sabe? E incentivando a você enfrentar alguns medos, sabe? De organizar, dizer não para filho, sabe? Isso às vezes dói, mas precisa ser feito. Então é muito difícil quando alguém vem falar comigo que não tem tempo e aí eu começo a fazer uma série de perguntas, e eu acredito muito no poder das perguntas, né? Elas ajudam a outra pessoa a pensar. Então é muito difícil alguém me convencer de que não tem tempo para fazer o que diz que quer fazer, sabe? Então essa desorganização, essa falsa ocupação, tem muito medo envolvido, sabe? Muitas das vezes. Às vezes tem dependência emocional também. Mas o que a gente faz aqui é dar clareza. A gente joga uma luz bem forte nessa ocupação falsa, sabe? E muita gente também tem muito medo, às vezes, de olhar para si. E se ocupa para não ter que olhar para dentro. Que é o principal desafio da gente aqui, é fazer a pessoa olhar para ela mesma, para saber quais são os sonhos do CPF dela, o que ela quer. Não é o sonho do marido, da mãe, da esposa, é o sonho dela, o que ela quer fazer, sabe? Então a gente aqui na arquitetura da mudança tem uma parte muito técnica de gerenciamento de projeto, de falar de atividade, de prazo, de risco, mas a gente também mexe aqui em pontos de comportamento, de hábito, de padrões de comportamento que não são legais e que atrapalham no seu dia a dia. Tá? Então, vê se você só está ocupado aleatoriamente ou se realmente você está se ocupando com coisas para as quais você está querendo avançar, evoluir, ser um ser humano melhor. Estar ocupado não significa estar progredindo.